Mascote Horror tá em uma coisa que, independente se for bom ou ruim, vai fazer sucesso. Mas caso você não saiba, Mascote Horror se trata basicamente de criaturas que aparentam ser fofas e amigáveis, mas que na verdade querem te matar. E dá pra dizer que isso começou há 11 anos atrás, mais precisamente em 8 de agosto de 2014. Esse foi o dia que Five Nights at Freddy's nasceu, e que é um dos conceitos mais interessantes do terror. Por mais que muitas pessoas dizem que esse jogo só se popularizou por trazer uma gameplay diferente, com mecânicas diferentes, comparado com outros jogos de terror da época, o motivo de tanto sucesso não foi só isso. FNAF trouxe essa ideia de mascote horror, e você pode até discordar disso, mas revolucionou na época. É claro que o fator da gameplay ser inovadora naquele tempo também ajudou o jogo a se popularizar, porque ao invés de você ficar correndo de monstros e tendo que fazer puzzles, você fica preso em uma sala totalmente limitado, não podendo sair dali, e a única coisa que você pode fazer é trancar a porta e ligar a luz. E pra aquele sofrimento acabar, você teria que passar 5 noites naquele lugar. Por mais que eu não tenha vivido essa época onde FNAF estava no seu auge, ficando cada vez mais popular, muito por conta dos youtubers que jogaram na época e fizeram muitas pessoas conhecerem esse jogo, eles se acomodaram. FNAF, depois de tanto lançamento um atrás do outro, onde as mudanças da gameplay eram mínimas e a história ficava cada vez mais confusa, onde pra você entender o que tá acontecendo ali, você tem que jogar todos os jogos e ter lido todos os livros pra você entender alguma coisa que era trabalho do próprio jogo fazer. Mas ainda bem que existem vídeos no YouTube explicando a lore do jogo. E eu sei que mesmo que a gameplay não mudasse tanto, ainda era um jogo muito interessante, que cumpria bem a sua proposta, que ia te dar susto e te deixar com medo. Mas infelizmente FNAF decaiu muito por não saber a hora de acabar. O Scott Cawthon já falou que o jogo deveria ter acabado no 4, mas aí veio o 5, 6 e ficou muito perceptível que eles perderam a mão no processo. Por não saber a hora de dar um fim nessa história, por mais que provavelmente FNAF não tenha sido pensado pra ter um fim, o enredo se estendeu por tanto tempo que, além de ficar desgastante, ficou cheio de furos onde nada parece ser 100% verdade. E parece que eles só jogam informação na tua cara pra você fazer teoria sobre. Se tem uma coisa que me incomoda muito nessa franquia e que só mostra o quão ela se tornou mais uma marca do que uma franquia de jogo de terror, foi o seu próprio filme. Em 2023, lançou o tão aguardado filme de Five Nights at Freddy's, que na minha cabeça iria ser o que poderia salvar FNAF, trazendo de volta as raízes da franquia em forma de filme. Só que o filme é medíocre. E eu não vou bancar o cinéfilo e dizer que, nossa, esse filme é horrível, a história não faz sentido, porque na real eu até que gostei, por mais que eu saiba dos problemas que ele tem e as coisas que não fazem sentido nele, eu acho que ele tem uma história até que competente. Mas tem uma coisa que me irrita profundamente nesse filme, que é a falta de terror. Na época dos trailers, tinha saído a notícia que esse filme ia ser PG-13, que sinceramente já me deixou com o pé atrás pra ver esse filme, porque parecia que eles tinham deixado o filme mais leve com a intenção de chamar esse público mais infantil, sendo que a história do filme se trata sobre crianças que foram brutalmente assassinadas e as almas delas foram parar em animatrônicos. Mas depois que o filme saiu, eu entendi do porquê que eles fizeram desse jeito. O filme teve um orçamento de 20 milhões, o que pra um filme é bem pouco, mas mesmo custando pouco, a bilheteria foi de 217 milhões. Detalhe que o filme tinha se pagado antes mesmo dele sair, só com a pré-venda do filme. Mas isso só foi possível por causa que esse filme foi totalmente pensado nesse público mais infantil. Os caras foram tão mercenários pra ter o máximo de bilheteria possível que quase não tem sangue nesse filme, e muito menos cenas que te deixam com medo. Eles nem tiveram a coragem de colocar jumpscare igual no jogo, provavelmente por ser assustador demais pra crianças. E é muito desrespeitoso com a obra original, porque a característica mais marcante de FNAF é os jumpscares. E nesse filme não tem um dos elementos mais importantes dessa franquia. E não foi só esse filme que seguiu com a ideia de abranger esse público mais infantil, porque até mesmo os novos jogos seguiram essa mesma ideia de não mostrar sangue ou tanta violência
violência, sendo que a história desse jogo não é nada infantil. E o segundo filme de FNAF tá em produção, e eu espero que eles realmente se preocupem em trazer uma história melhor, ao invés de se preocuparem em fazer um filme todo censurado. Porém, 7 anos depois, em 2021, e veio seu sucessor, o jogo que pra mim superou não só pela história, mas a forma que ela é contada. Pop Playtime é infinitamente melhor que FNAF em todos os quesitos. E por mais que ainda seja uma história diferente, com personagens, gameplays únicos, ele bebe da mesma fórmula. E não deu outra, o jogo saiu de uma demo de 40 minutos com um puzzle super simples e um bichinho azul correndo atrás de você, pra um jogo que já tá no seu 4º capítulo. Pelo menos pra mim, Pop Playtime pega tudo que FNAF fez e aprimora isso, mas ele faz de um jeito totalmente novo, pegando essa mesma ideia que FNAF trouxe. E sendo a maior diferença entre esses dois jogos é que um realmente foi pensado pra ter um início, um meio e um fim. Já o outro foi indo até onde podia ir. E eu fico feliz que, por mais que tenha criança nessa comunidade, coisa que infelizmente é inevitável, a culpa não é da empresa que infantiliza os seus jogos pra trazer um público mais infantil. Eles até podem vender bonequinho do Huggy Wuggy, o que pode influenciar as crianças a conhecerem esse jogo, mas vocês já se perguntaram por que tem tanta criança que conhece esses jogos? Porque a parada ficou tão conhecida que existe pelúcia não oficial do Huggy Wuggy vendendo no Brasil. Mas o motivo das crianças terem contato com esse tipo de jogo é mais simples do que parece. Canais infantis são sem dúvida a porta de entrada desse público mais novo conhecer esses jogos, que de forma alguma foram feitos pra eles. Mas só de você pesquisar Pop Playtime, você vai se deparar com coisas extremamente infantis, como youtubers que já têm um público mais infantil gravando sobre esses jogos, e até animações que infantilizam esses personagens, deixando eles mais bobos e idiotas. E se não já bastasse isso, existe outro jogo que se aproveitou da fama de Pop Playtime e criou um dos jogos mais desgraçados que já existiram. Garten of Banban só existe só pra sugar o máximo de dinheiro possível com o gênero mascote horror. Eu sei que não dá pra esperar muito de 2 pessoas desenvolvendo um jogo, mas a ganância foi tanta que em menos de 3 anos Garten of Banban já tem 7 capítulos, enquanto Pop Playtime teve 4 capítulos só agora. Chega a ser bizarro a mina de ouro que é o gênero mascote horror, porque coisa mais sem qualidade possível pode ganhar notoriedade mesmo sem merecer. E se Garten of Banban já é ruim, imagina os outros jogos que já foram feitos a partir do sucesso de Garten of Banban. E ainda assim existe algo pior. Sprunk é a definição de como mascote horror faz sucesso, porque vira conteúdo pra canal infantil, tirar proveito e fazer o máximo de views possíveis. E Sprunk consegue ser pior que Garten of Banban, acreditem, porque aqui sequer é um jogo, ele é um mod de outro jogo que o criador fez com nenhuma intenção de fazer sucesso. Tanto é que nos arquivos do mod tem imagens dele zoando o próprio mod que ele criou, só que o cara mal sabia o monstro que ele criou. Isso se popularizou tanto nesse meio de youtubers e vídeos infantis que uma galera achou que ele criou esse mod só pra tirar proveito de criança e ganhar popularidade com isso, sendo que ele fez Sprunk só pra ser uma piada e que não tenta ser profundo em nenhum momento. E eu não vou mentir, eu realmente gosto de mascote horror, inclusive o Pop Playtime é o meu favorito, e eu realmente acho que eles fazem um bom trabalho com esse jogo. A história é muito boa, tirando o fato que os jogos quando são lançados vêm cheio de problemas, mas esses problemas não são de narrativa, e sim problemas técnicos. Mas é aquilo, tem pessoas que preferem FNAF, que eu acho legal, mas eu não tive tanto contato com esse jogo no auge dele, então pra mim é mais fácil ter senso crítico e não ser enganado pela nostalgia. Só tem uma crítica social foda e é isso. Tchau.